Em rigor não sei, não sei. O que sei é que foi um tema que foi objeto de uma luta incansável da parte da direção da qual fiz parte, de Bruno de Carvalho, por mim próprio também. Neste momento temos alguém que promete, desde a sua campanha eleitoral, que irá contar aos sócios e que irá contar a Portugal tudo o que sabe sobre o campeonato de 15-16, seu nome Frederico Varandas. Eu próprio estou aqui sentado porque ainda aguardo essas revelações, e creio que as restantes pessoas e os sportinguistas em especial também podem estar confortáveis e sentadinhos à espera que Frederico Varandas revele o que sabe ou o que não sabe, que de facto, efetivamente, suspeito é que não sabe nada, porque de facto a verdade não é algo com quem Frederico Varandas se dê muito bem. Portanto, temos que aguardar que de facto hajam entidades desportivas e não só, que façam esse trabalho, que façam essa investigação com rigor, com verdade, com zelo, com profissionalismo, e com sentido apurado de verdade, para poderem determinar aquilo que nós sabemos desde 15-16, que é quem foi o verdadeiro campeão em termos desportivo e performance, foi o Sporting Clube Portugal. Da nossa parte podem sempre contar com a nossa voz, mas temos que aguardar. Portanto, não consigo dar uma previsão, infelizmente, o que muito lamento. Tanto neste tema, como também já agora no tema dos 4 campeonatos que foram retirados ao Sporting e que deviam ser, nessa medida, repostos o mais cedo possível. Bem, a resposta que eu posso dar, pelo menos da minha parte, é que não é uma situação tão fácil quanto possa parecer à primeira vista. O Bruno Carvalho já é um tema que já o referiu por diversas vezes, e eu nessa parte posso sublinhar o que ele disse. Os processos têm custos, são caros, não é fácil. O que é fácil para mim dizer é que no passado contestámos judicialmente várias situações que tiveram todas elas decisões absurdas. Portanto, tivemos 10 para cima de uma dezena de processos perfeitamente legítimos, repletos de razões que nunca foram sequer apreciados, e com as custas inerentes, como devem calcular, é dinheiro. E a partir do momento em que temos um Frederico Varandas que conta, e que o diz despoderadamente, que conta nas suas fileiras com magistrados para fazer braço de ferro na justiça pelo Sporting. Bem, pelo Sporting, tenho visto, é o Sporting a perder processos uns atrás dos outros, e é o Sporting a abdicar, por exemplo, de fazer valer as suas razões que as tinha nos processos das rescisões dos jogadores, como agora se viu com o finalizar do processo de Alcochete, que não deixa margem para dúvidas. Portanto, dizer que infelizmente o panorama é perfeitamente desfavorável, embora a legitimidade que nos assiste não deixa de nos assistir, e estão a ser feitas diligências no sentido de vermos a possibilidade de avançar com determinado tipo de responsabilizações. Veremos, na devida altura falaremos também sobre isso, mas pelo menos até aqui o contexto tem sido esse, e temos deparado com estas dificuldades e com estes obstáculos que são perfeitamente desproporcionais, são injustos. Quer dizer, temos de um lado pessoas que vão recorrer a tudo o que é influências e tráfico de influências. Não há que estar aqui com meios termos e meias palavras, e a jogo baixo, a jogo efetivamente sujo, deixamos a nós numa posição precária, numa parte mais fraca, do outro lado da balança, com imensa dificuldade para termos respostas e para termos processos que sejam justos e equitativos. E quando assim é, isso impõe-nos uma ponderação bem maior antes de avançarmos com qualquer tipo de procedimento desse género. Ou seja, infelizmente, por muito que quiséssemos, temos sempre que pensar um pouco, porque do lado de lá já sabemos que vamos contar com algo que é perfeitamente desequilibrado contra nós. Portanto, temos essa ponderação extra que se calhar do lado de lá não existe, e é muito fácil avançar com isto ou com aquilo. Aliás, tanto que não há qualquer receio, qualquer
medo de avançar com uma série de difamações, de calúnias e perpetuá-las nos vários órgãos de comunicação social, nos próprios meios do Sporting, mas com isto não pensem que não estão a ser estudadas as situações e que não estão a ser tomadas as medidas para repor a justiça e essencialmente repor o nosso bom nome, honra e reputação. A seu tempo também será divulgado e será anunciado. Esta é uma ótima pergunta e acaba por ligar com a anterior e permite-me até completá-la e melhorá-la, que é, nós de facto tivemos vários processos não só com órgãos de comunicação social ou jornalistas, mas outras entidades, e isto serviu de amostra, porque na sua grande maioria todos esses processos foram perdidos de forma incrível, de forma perfeitamente absurda. Portanto, houve várias individualidades, houve várias pessoas dos meios da comunicação social e não só, que difamaram, caluniaram Bruno de Carvalho e a nossa direção como um todo, ou outras pessoas individualmente consideradas, e sempre que se tentou responsabilizar essas pessoas, claramente se notou que houve uma cobertura corporativista e não só, pondo sempre à frente valores como a liberdade de expressão, como se fosse um valor absoluto, ao ponto dessa liberdade de expressão permitir todo o tipo de ofensas, de calúnias, difamações, de uma série de situações que entram dentro da esfera pessoal das pessoas e familiar, com graves danos e prejuízos causados a essas esferas mais íntimas e mais privadas. E a verdade é que sempre se tentou esse tipo de responsabilização, os obstáculos foram imensos, para não dizer totais, tanto que as decisões foram quase todas contrárias e adversas. Portanto, está aqui um bom exemplo que ajuda a explicar o facto e isto ligando à pergunta e resposta anterior, o facto de, por vezes, atualmente não se meter tantos processos, ou meter-se muito menos, ou ter que se ponderar com todos os cuidados e selecionar quais os processos que se quer, quais as, como entrando aqui no chavão, quais as guerras que se quer comprar, porque de facto estamos perante máquinas muito bem montadas e muito bem organizadas e muito poderosas na sociedade. É uma excelente questão e eu vou inverter aqui um pouco a ordem da resposta para dizer o seguinte: eu até considero que este foi um dos principais lapsos do nosso mandato, porque esta sim era um desafio que nós devíamos ter comprado de início. Acho da mais elementar justiça, não sou radical, ao ponto de dizer no imediato que se devia implementar um voto por cabeça, mas acho da mais elementar justiça que de facto houvesse aqui uma análise e que levasse eventualmente a uma redução na ponderação dos votos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que devemos caminhar para uma situação perto de um voto por cabeça, que seria perto do ideal. Isto acontece em vários clubes, bem perto de nós, cá em Portugal, temos o caso do Porto, tem um voto por cada sócio, o tal voto por cabeça, e acho que nós poderíamos tendencialmente caminhar nessa direção, embora perceba também as expectativas dos sócios mais antigos, isto estamos a falar de várias gerações, e eu percebo essas expectativas, percebo a necessidade e a pertinência da salvaguarda de muitas dessas expectativas. Portanto, eu diria que se calhar uma solução de compromisso fosse aqui muito interessante, de estudarmos uma alteração que passasse por, numa primeira fase, reduzirmos essa ponderação. Em vez de termos uma cabeça um voto, temos algo que temos três níveis, por exemplo, em que o nível maior tivesse, não sei, talvez 7 votos. Fica em aberto para ser feita essa análise e esse estudo, e o nível intermédio tivesse 5 ou 4 votos, e o nível inicial, que duraria os primeiros anos de vida associativa, tivesse somente um voto. Portanto, acho que a dispersão que existe na ponderação de votos atualmente é demasiado grande e cria demasiadas iniquidades. Portanto, é um tema a abordar e um tema para resolver, espero, num futuro próximo. Infelizmente, esta é das respostas mais fáceis para dar. E a resposta é que, lamentavelmente, sim, transformou-se. Se pode reverter ou não, eu tenho uma profunda fé que se pode reverter, mas isso depende única e exclusivamente dos sócios do Sporting Clube Portugal.
tem que ser este a tomar essa decisão e a executá-la. As opções e as formas de o fazer não são segredo para ninguém. Agora é preciso querer, é preciso haver vontade e depois executar. Portanto, não há muito mais a dizer, é mãos à obra, como se costuma dizer, e avançar e reverter este estado de situação no Sporting. Este é um tema sensível para mim, como é normal e como é público, já foi abordado e deverá ser novamente, e espero que assim seja, caso os Sportingistas assim o desejem, numa Assembleia Geral de repetição que possa substituir-se às Assembleias de suspensão e de expulsão que sucederam no passado. E isto por uma razão muito simples. Estamos a falar de duas Assembleias Gerais perfeitamente ilegais na sua gênese e depois na própria forma como as mesmas se desenvolveram. Estamos a falar de Assembleias Gerais que não garantiram minimamente aquilo que são os princípios de defesa que são assegurados a qualquer réu, a qualquer visado em processo administrativo, processo disciplinar, como foi o caso, ou processos de maior gravidade, como são processos cíveis, processos criminais, quaisquer outros. Existe uma coisa chamada Constituição da República Portuguesa, que inclusive se aplica a todos os processos com esta natureza, chamada natureza acusatória. E nestas duas Assembleias não foram cumpridos de todo. De todo. Quanto às acusações, elas estão disponíveis de forma até em alguns casos truncadas, mas apesar de tudo estão disponíveis, portanto está disponível a versão do lado de lá, a versão dos órgãos que estavam e que alguns ainda estão no Sporting, que quiseram fazer valer contra mim e contra Bruno Carvalho e também contra alguns dos nossos ex-colegas. Elas estão disponíveis no Sporting, portanto qualquer sócio tem acesso a elas. Se quiser mais informação a respeito das mesmas, também existe e também está acessível. E quanto à nossa defesa, a nossa defesa é muito simples. Nunca tivemos possibilidade de efetuar. Já tentámos fazer várias vezes. Eu tenho tentado fazer nos meus canais, nas minhas redes, o Bruno também tem tentado fazer, reiteradamente temos tentado fazer, mas a verdade é que acima disso tudo está a conceder-nos uma real e efetiva possibilidade de defesa que nunca foi concedida até agora. Volto a repetir, estamos a falar de duas Assembleias Gerais que foram ilegais na sua gênese, tanto em termos da forma e pressupostos de respectiva convocação, como dos processos disciplinares que lhes deram origem. Volto a dizer, estamos a falar de processos disciplinares que foram conduzidos por duas supostas comissões que mais não foram do que comissões de fuzilamento. Então a comissão que foi presidida por Henrique Monteiro, um confesso inimigo de Bruno de Carvalho, está tudo dito. Não se esqueçam que existe uma proibição total de fazermos constar de entidades que vão conduzir processos contra outras, nomeadamente em processos disciplinares, elementos que tenham um histórico de algo contra, de inimizade confessa, de razões que ponham em causa a sua imparcialidade, independência e isenção, e aqui Henrique Monteiro preenchia todos os critérios. Portanto, tinha questões, factos e tinha um currículo amplo que violava tudo isto e punha em causa todos estes critérios e mesmo assim presidiu essa comissão de fiscalização. Portanto, o que tem que ser feito necessariamente é fazer esta repetição da agência. Se os sócios assim o quiserem, sim o entenderem. Se estiverem confortáveis com duas assembleias perfeitamente violadoras dos mais elementares princípios de direito e princípios associativos e dos próprios estatutos do Sporting Clube Portugal, bem como com a lei que rege este tipo de situações, chama-se Código Civil e todas as leis derivadas. Bem, se assim for, não há muito a fazer. Mas fica aqui a minha opinião geral sobre este tema, sem prejuízo de depois mais tarde se entrar em detalhe, sendo certo que o sítio, por excelência, o sítio ideal, e até para não trazermos os assuntos para fora de casa, mas resolvermos onde devem ser resolvidos, que é na casa do Sporting Clube Portugal,
é a realização da tal Assembleia Geral de Repetição acomode estas duas assembleias totalmente ilegais, que não têm validade alguma de suspensão e de expulsão. E é muito fácil de se aferir que não tiveram essa validade. Muito fácil. E também não percebo qual é o receio e qual é o medo das pessoas de darem voz e darem a palavra para a defesa de quem querem acusar. Mas se calhar o problema está aí. Se calhar o problema está em dar possibilidade de defesa. E se esse é o ponto em que estamos, se não se pode dar possibilidade de defesa às pessoas, então aqui passamos para um patamar bem mais grave, para um patamar totalmente diferente, que se calhar merece outra reflexão e outra discussão. Eu quero acreditar que não, e quero acreditar que as coisas ainda têm margem para acontecer e especialmente para serem corrigidas e resolvidas. Eu, relativamente a esta questão, já me pronunciei nas redes sociais e noutros fóruns, mas o que tenho a dizer na realidade e sendo muito concreto, é o seguinte: de facto, existe legislação ao abrigo da época que vivemos de pandemia, do estado de calamidade que está em vigor, que diz que abre a possibilidade de ser adiadas este tipo de assembleias, deste tipo de associações, como é o caso do Sporting Clube Portugal. Mas, atenção, trata-se de uma faculdade, portanto é uma opção que existe, em que de facto os órgãos sociais do Sporting, nomeadamente a sua mesa de Assembleia Geral, podem facultativamente exercê-la ou não. Acho que os sócios do Sporting é que têm que tomar uma posição sobre este tema. O que é facto é que estatutariamente é devido a uma Assembleia Geral para aprovação de orçamento em junho, tomar lugar em junho. Não há nada que diga que a mesma pode ser adiada que não seja esta exceção de lei. Não deixa de ser curioso que, neste momento, esta exceção de lei é tida com muita naturalidade para estes órgãos sociais e em situações análogas, em que, na direção da qual fiz parte, em que também fomos forçados a ter que lançar mão também de faculdades legais em situações diferentes, já não tivemos o mesmo tipo de acolhimento. Enfim, vamos ver o que é que esta mesa vai anunciar nos próximos dias, mas tudo indica que vai adiar esta Assembleia de Orçamento para setembro e fazer consecutivamente uma Assembleia para a aprovação do Orçamento e outra para a aprovação de relatório e contas. A faculdade existe, mas volto a dizer, é uma opção que a mesa tem que ser muito clara em tomá-la. Só espero que não se continue a enganar os sportinguistas dizendo que é uma obrigação e tem que ser feito, porque também é factual e todos puderam observar que, por exemplo, outra associação que é um rival, o Futebol Clube do Porto, teve a sua Assembleia Geral Eleitoral no passado fim de semana, que decorreu em 2 dias, respeitando todas as orientações da Direção-Geral de Saúde, e nessa medida não houve necessidade de se adiar e não foi essa a opção. Interpreto esta aliança sem qualquer tipo de surpresa, não me surpreende rigorosamente nada. Aliás, estes órgãos sociais têm-se visto que se sentem muito confortáveis em andar de braço dado com o Benfica e com os dirigentes do Benfica, o que é de lamentar. Penso que o Sporting não precisa de fazer alianças desta natureza com mais ninguém, especialmente com um rival que é dirigido por pessoas, por individualidades que tanto mal nos têm feito ao longo dos tempos e que, confrontadas com uma série de situações ilícitas, ilegais e tudo mais, e muitas delas têm origem neles próprios, nem sequer se prestam a censurá-las e a pôr-lhes um travão ou tecer qualquer tipo de consideração pública que as condene. Portanto, enfim, não vejo com surpresa. É algo que já vem desde 2018, certamente que vem, até de momentos anteriores. Tem sido, infelizmente, não é uma novidade no Sporting termos ditos sportinguistas que não têm pejo em se aliar a rivais, e neste caso a dirigentes do Benfica, e com isto contribuir para o mal que se vai fazendo à nossa casa, ao Sporting. O que posso dizer é que deste lado nunca, nunca, nunca verão isso acontecer. Podem sempre contar
uma veemente oposição a situações dessa natureza o que é certo é que em 2018, e também indo muito ao centro da questão, colocada em 2018, antes sequer da destituição da direção de que fiz parte, estavam a haver movimentações, existiram movimentações que mais tarde vieram a ser demonstradas e vieram a ser reveladas, vá lá, entre dirigentes do Benfica, designadamente o seu dirigente máximo, o presidente Luís Filipe Vieira, que se aliou a pessoas que tiveram cargos de responsabilidade no Sporting Clube Portugal, e uma pessoa que não foi segredo para ninguém foi precisamente Jaime Marta Soares. Jaime Marta Soares sempre tentou fomentar uma aliança entre Bruno de Carvalho e Luís Filipe Vieira, o que não conseguiu de forma pública, notória e mais efetiva, felizmente, mas que por outro lado também levou ao desfecho por todos conhecido e que agora tem o seu expoente máximo nestas alianças mais recentes e neste andar de braço dado, e em vermos que os nossos órgãos sociais acabam por efetivamente ser subservientes àquilo que é a vontade de Luís Filipe Vieira e dos seus aliados, o que é uma pena e que é algo que devia ser afastado de vez e devia ser totalmente retirado da esfera do Sporting Clube Portugal. Bem, infelizmente é sabido que o Sporting não tem sido, isto não é de agora, já vem de há muito tempo para trás, que o Sporting não tem sabido exercer influência nas esferas dirigentes das entidades que regulam o futebol e o desporto em Portugal. Foi algo que se tentou inverter essa tendência durante o mandato do qual fiz parte, mas que foi interrompido e nessa medida, a partir desse momento, desde 2018 para cá, temos vindo a assistir é um conformar com o Estado, pelo menos da parte do Sporting, infelizmente, e dos seus órgãos sociais, é um conformar com o status quo vigente no desporto e no futebol em Portugal, que de resto tem sido dominado na sua larga maioria por parte dos dirigentes do Benfica e por elementos a eles ligados. Isto é um facto, não há como esconder. Aliás, o próprio Luís Filipe Vieira não o esconde, ainda há dias veio dizer que agora, precisamente para uma possível candidatura a putativas novas eleições na Liga, não teve pejo nenhum em dizer e em não esconder e em revelar em primeira mão que recebeu dois candidatos que tiveram a necessidade de irem ao beijamão, como se costuma dizer, e de irem pedir o apadrinhamento, passa a expressão, a Luís Filipe Vieira para se candidatarem, ou pelo menos para aferirem da real possibilidade de uma eventual candidatura. Portanto, esta polémica à volta de Pedro Proença já não é algo novo, são ciclos que se teimam em repetir no futebol português, enquanto de facto não se atacar de frente e pela raiz dos problemas que graçam no futebol e no desporto em Portugal, coisa que a direção a que pertence e Bruno de Carvalho muito especialmente tentámos fazer, e Bruno de Carvalho sofreu e continua a sofrer bem na pele os efeitos de ter tido a coragem e de ter enfrentado de frente todos esses interesses. Portanto, vamos ver de que forma é que o Sporting se vai posicionar, embora eu não espere grandes novidades nesse campo e nessa matéria, não espero grande coragem, que de facto nunca revelou Frederico Varandas, a mesma. Portanto, não espero agora grande inversão de tendência, espero infelizmente mais do mesmo, e espero que Frederico Varandas naturalmente continue a seguir aquilo que são as indicações por parte que vem do outro lado da segunda circular, e das outras esferas que superentendem ao futebol e ao desporto em Portugal. Não espero grande coragem, nem espero grandes novidades, infelizmente. Vamos ver se no futuro, conseguindo-se num primeiro passo inverter o que se passa na nossa casa, o Sporting Clube Portugal, para podermos depois esperar que pessoas com coragem e com motivação certa, possam de facto ir às instâncias decisórias
e trabalhar e contribuir para mudanças de fundo, mudanças de facto e não mais do mesmo, mais hipocrisias e mais operações de cosmética que de facto não trazem nada a não ser lançar cortinas de fumo e lançar areia para os olhos das pessoas. Encaro com grande preocupação e com um sinal de alarme que se faz soar de que de facto algo está para acontecer. Também aqui não é com surpresa, isto é algo que já de há algum tempo vai ressoando nos corredores de Alvalade e agora não deixa de ser absolutamente paradigmático que determinadas vozes de forma criteriosa, mas ordenada e de forma planeada, tem vindo aqui e ali falar neste tema, nas suas crónicas de opinião, nos programas onde tem palco e que pela primeira vez, pelo menos neste mandato, um membro de órgão social, neste caso do Conselho de Administração da SAD, tenha vindo também já deixar clara a sua posição, abrindo de forma inequívoca uma porta, uma janela, escancarando totalmente as entradas para esta situação. Portanto, acho que os sportingistas deveriam estar gravemente preocupados com este tema. Acho que era um tema que tinha necessariamente que ser discutido em Assembleia Geral, tinha que ser discutido em nossa casa. Infelizmente, é mais uma das várias questões que, dizendo respeito ao Sporting Clube Portugal e à sua SAD, estão a ser tratadas nos corredores de Alvalade, nos menos conhecidos e menos públicos e noutros sítios que não deveriam ser tratados, ao arrepio daquilo que é a voz dos sócios do Sporting, daquilo que é o interesse dos sócios do Sporting e daquilo que essencialmente são os interesses do Sporting Clube Portugal. Portanto, eu espero e acredito, ou tenho esperança, que num futuro que se quer muito, muito, muito próximo, este assunto possa ser discutido dentro de casa. Esta é uma questão sobre a qual eu já tive a oportunidade de me debruçar em vários fóruns, em vários órgãos de comunicação social, e fui perfeitamente claro, portanto vou somente resumir e sublinhar o que já disse. Nós, no nosso mandato, tivemos variedíssimas intervenções de forma transversal em todo o património do Sporting Clube Portugal. O paradigma maior é o pavilhão João Rocha, como é óbvio, e isso foi uma criação integral nossa. Agora, todo o investimento e todas as intervenções feitas na academia, em termos de novos campos de futebol, em termos de aula profissional de futebol, em termos de fechar, dando-lhe teto, porque era ao ar livre, a piscina junto à aula, junto aos campos de futebol e à aula profissional, a intervenção de fundo no estádio Aurélio Pereira, também no campo sintético de futebol 7, na zona de ginásios, na zona dos banhos, das hidromassagens, em termos do estádio José Alvalade, nos balneários quase feitos de raiz, renovados de raiz, nos balneários dos árbitros, nas cabines dos delegados, nos auditórios novos também de raiz. Bem, o multidesportivo que não tinha qualquer tipo de manutenção praticamente desde a sua inauguração, desde o seu início, teve intervenções de fundo de variedíssima índole. Eu já me pronunciei sobre isto demasiadas vezes, portanto, eu repudio totalmente todas as intervenções que Frederico Varandas faz a este aspecto. É mentiroso. Eu não vou estar aqui com colégio. Frederico Varandas é mentiroso. Quer dizer, é algo, eu até fico um pouco mais irritado com este tema, porque de facto estamos a falar de um pelouro no qual eu tinha intervenção direta, era o meu pelouro, o pelouro do património, das infraestruturas, da manutenção. Portanto, Frederico Varandas mente. Frederico Varandas, aliás, faz não sei se no entender dele são pequenas graçolas ou chavões aos quais ele recorre, porque crê que com isto está a enganar mais facilmente os sócios, mas refiro-me à questão dos colchões, quer dizer, é hilariante, a questão dos colchões é perfeitamente hilariante, mas como disse aqui no início da resposta, foram variedíssimas intervenções, todas elas facilmente verificáveis, muito facilmente verificáveis. Aliás, uma pesquisa super simples de notícias vai-vos dar todo um manancial de informação acerca destas intervenções e confirmá-las, e elas depois são verificáveis. É só deslocarmos
à academia, é só deslocarmos ao estádio, é só deslocarmos àquilo que se denominou a cidade de Sporting, que tem no seu coração o pavilhão João Rocha, mas tem também a rotunda do Leão, tem também os campos relevados em roda do próprio pavilhão. Portanto, Frederico Varandas, neste aspecto, nesta situação e nesta temática, é daquelas em que ele mais mente com quantos dentes tem, não vale a pena estarmos a escamotear. Portanto, claro que sim, claro que este tema serviu de arma de arremesso contra a nossa administração e Frederico Varandas tem-no feito de forma reiterada e sem qualquer tipo de pudor. Muito sinceramente, acho que faz tanto sentido como fez a candidatura de Frederico Varandas em maio de 2018. E com isto, acho francamente que já estou a dizer tudo. Infelizmente, existe não só substância jurídica, mas fortes e graves razões para que estes órgãos sociais sejam afastados de imediato. Aliás, cada dia que passa está-se a agravar a situação do Sporting Clube Portugal. E não digo isto de ânimo leve. Infelizmente, a desinformação graça pela comunicação social e pelos outros canais, ao ponto de os sportinguistas ser uma franja muito pequena que está devidamente informada sobre as variedíssimas tropelias que estes órgãos sociais têm cometido e alguns verdadeiros crimes de lesa majestade. Portanto, claro que sim, assim os sócios o queiram e tomem as devidas providências, é óbvio que têm toda a legitimidade e os fundamentos, é um rol interminável para que possam proceder à destituição destes órgãos sociais. Agora, tem que ser os mecanismos postos em prática e, de facto, com motivação e com crença, com vontade, isto tem que partir dos sócios. Só os sócios têm o poder nas suas mãos para tomarem as rédeas do clube de volta. Até lá, vamos continuar a ver estes órgãos sociais, dia após dia, fazerem negócios ruinosos, a continuarem a ter práticas de gestão, esta sim, a de Frederico Varandas, extremamente danosa para o clube e estão a fazê-lo sem que tenham qualquer tipo de consequências. Exatamente pelas mesmas razões, com uma série de outras notícias e de situações que se vêm a saber, não são perfeitamente tornadas públicas, vêm-se a saber que são contrárias, que não são favoráveis a Frederico Varandas e à sua administração, nunca vêm à luz do dia. E no reverso da medalha, temos como é que Frederico Varandas apresenta-se no Hospital Militar e tem equipas de reportagem à sua espera. Frederico Varandas volta das suas proezas clínicas e do salvamento de vidas em Catadupa como voluntário, esse voluntarismo de Frederico Varandas por alturas do estado de emergência e também tem equipas da CMTV ou da TVI, não interessa para o caso, também a aguardá-lo ao estacionar o seu carro e ao regressar à sua residência. Enfim, é uma imprensa favorável, vou dizer assim, vou chamar-lhe favorável a Frederico Varandas, saber se há lá porquê, e que abafa tudo aquilo que é desfavorável para Frederico Varandas e seus pares. Infelizmente, era preciso também aqui um pouco mais de coragem para investigar as razões disto, que são, na verdade, são perfeitamente óbvias e fáceis de descortinar, mas é preciso que haja vontade, é preciso que haja interesse. Já o disse várias vezes e nunca me cansarei de o dizer, como foi esta experiência, foi uma honra, foi um orgulho imenso, dos maiores da minha vida, representar o clube do meu coração, foi um marco tremendo na minha carreira profissional, na minha vida pessoal, não há a menor dúvida quanto a isso. Quanto àquilo que eu acho que se podia ter melhorado no nosso mandato para se obter melhor resultado, é uma pergunta um pouco circular, mas eu diria que uma das coisas que se podia ter feito era ter conseguido comunicar de forma mais eficiente aos associados e simpatizantes a cilada, a armadilha que estava a ser preparada à nossa administração
naquela temporada de 2018. Creio que se assim o tivéssemos feito, talvez as coisas pudessem ter evoluído de forma diferente. E aqui até gosto de parafrasear aquilo que Bruno Carvalho disse no início desse ano. Ele disse uma coisa muito simples, que estava a dar a alma e que estava a dar o corpo em defesa do Sporting Clube Portugal, mas que os sócios precisavam de estar com ele. Nos 2 anos anteriores, ele podia escolher juntar-se aos interesses ou juntar-se aos associados. Escolheu juntar-se aos associados, mas aí, das duas uma, ou os associados e os simpatizantes estavam efetivamente com o Bruno Carvalho e com a nossa direção, ou então os interesses acabavam com ele no instante. E assim aconteceu. Aliás, profetizou, porque de facto não houve a menor dúvida que assim que o apoio não foi inequívoco e as pessoas foram enganadas, Bruno Carvalho sucumbiu aos interesses e todos nós por arrasto. Entendo e sou da opinião que o clube está neste momento a ser tão maltratado que acho que as primeiras medidas passavam necessariamente por reverter o estado de coisas e voltar a entregar o clube novamente aos sócios, aos associados e aos seus simpatizantes. Porque efetivamente nestes últimos 2 anos o que tem acontecido é que tem-se esvaziado aquele sentimento de pertença que os associados tinham sobre o seu clube, que deixaram efetivamente de ter, já não têm participação social no clube, já não têm qualquer palavra a dizer sobre os destinos do clube e isso entendo que é algo que não deve ser, que não deve acontecer. Portanto, isso tem que partir tudo daí e depois tem tudo a ver com retomar aquilo que foi indevidamente interrompido, retomar os planos para tornar o Sporting tão grande como os melhores do mundo, como é óbvio, e pôr o Sporting no rumo e no caminho certo, porque de facto nós quando chegámos em 2013 ao clube também encontramos um clube perfeitamente arruinado e o que é que tivemos que fazer foi arregaçar as mangas e lançar mãos ao trabalho, já o disse e voltarei a dizer, e passa necessariamente por aqui, por muito trabalho, sempre com os valores certos e sempre com seriedade, com verdade e com rigor e com muita exigência. Só assim é que podemos ter um clube à altura daquilo que são os pergaminhos do Sporting e daquilo que são os superiores interesses do Sporting, que tem que ser aqueles que estão em primeiro lugar, efetivamente. Bem, não sei se a pergunta é para levar demasiado a sério ou se tem até um tom de alguma provocação, mas como não tem qualquer tipo de má educação, não vejo problema nenhum em responder. De facto, o projeto que existia e é o projeto no qual eu acredito, é um projeto que eu não vejo sem Bruno de Carvalho na frente e foi assim que ele se iniciou e é assim que eu entendo que ele deve continuar e por isso é que Bruno Carvalho contou, conta e continuará a contar, salvo algo extremamente irrazoável que aconteça, que eu não vejo como contará sempre com o meu apoio, com a minha lealdade e com a minha amizade e suporte. E quanto à segunda pergunta, eu penso que já fica prejudicada pela resposta à primeira, mas no limite teria que ser o próprio Bruno de Carvalho a responder. Mas pronto, eu vou tomar esta questão toda ela como um ensaio e finalizando, sem deixando margem para dúvidas, este projeto foi totalmente interrompido de forma inesperada e de forma indevida e a sua retoma passaria sempre e passa necessariamente por Bruno de Carvalho, com quem eu continuo a estar de forma indefetível e ele contará e continua a contar com o meu apoio, porque de facto é a pessoa que personifica os valores deste projeto e é a pessoa que encabeça este projeto e que tem todas as condições para continuar a dar corpo e para continuar a ser a liderança e o rosto deste projeto.